paz de Cristo, abençoados. Vamos para mais um vídeo hoje, um estudo aí dos escritos bíblicos. Para quem não me conhece, Aurélio Moraes, canal Verdades do Evangelho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí se gosta desse tipo de conteúdo e acompanhe aí nosso estudo de hoje. Aqui no rodapé, vocês estão vendo aqui, ó, Jesus de Nazaré, ou Cristo ressuscitado. Qual dos dois é para nós seguir hoje? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Vamos lá? Vamos para o estudo aí. Acompanha nós aí nos estudos aí. Vamos ver o que vamos aprender aqui. Vamos começar aqui com 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós devemos viver para quem? Para Jesus de Nazaré ou para o Cristo ressuscitado? Aqui está dizendo que é para nós viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está acompanhando aí? Vamos seguir em frente. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. É para conhecer ou não? É a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus de Nazaré. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Ou devemos de reconhecer como Jesus de Nazaré? Não. É como Cristo ressuscitado, abençoado. Nós devemos de seguir Cristo ressuscitado. Na verdade, nem as igrejas aí nem explicam isso e vivem falando tudo em nome de Jesus de Nazaré. E por isso eles não acompanham, não estudam e ficam tudo em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio para o judeu, abençoado, não veio para nós. Nós estamos depois da cruz no Cristo ressuscitado, mas isso eles nunca entenderam e nunca vão explicar para vocês. Assim que se alguém está em Cristo, o ressuscitado, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ou Cristo segundo a carne já passou, que era a manifestação de Jesus de Nazaré. Eis que tudo se fez novo. Um novo Cristo, Cristo ressuscitado, uma nova aliança. Jesus de Nazaré era da antiga aliança. Você está entendendo? Então nós devemos seguir a Cristo ressuscitado, não as coisas de Jesus de Nazaré, abençoado. Mas as mentes religiosas, engessadas, não entendem isso. E eles dizem que não, que temos que fazer tudo que Jesus de Nazaré mandou. Então você tem que circuncidar, você tem que ainda andar nos estatutos dos velhos da lei, abençoado, porque Jesus de Nazaré, ele andava nos 613 mandamentos da lei de Moisés. Você está entendendo, abençoado? Então você tem que cumprir todos os 603 mandamentos e leis do Velho Testamento, porque Jesus de Nazaré andava lá. E se você cometesse pecado, tinha que ser apedrejado, então, nos dias de hoje. Então, se você segue a Jesus de Nazaré. Você está me entendendo? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados por Jesus Cristo na cruz do Calvário, abençoado. O Cristo ressuscitado nos reconciliou. Vamos em frente. 2 Coríntios 5,19. Isto Deus estava em Cristo, não era Jesus de Nazaré, a manifestação de Jesus de Nazaré, segundo a carne, era em Cristo,
reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Mas o pastor, o pregador, ele tiraram o pecado lá da cruz e trouxeram e colocaram de novo na igreja. Ué, mas nós não temos pecado? Pecado aqui da Bíblia, que qual Jesus está falando? A Bíblia está falando? Não. Porque o pecado aqui é a transgressão da lei, abençoado. 1 João 3,4. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ou ele estava imputando, estava dizendo, não, vocês têm pecado. Ele estava dizendo, não, vocês não têm pecado, não vão lhes imputar o pecado sobre a vida de vocês. Porque os nossos pecados, ou seja, eu digo nossos para que você entenda, mas nós não estamos mais nesse pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós? Não. É nos dias de Paulo, abençoado. Paulo lá nos dias da lei ainda. A transgressão da lei para a graça. Então por isso que ele está falando que ele não lhe imputando os pecados. Então ele já não era mais pecador segundo a Bíblia. Entendeu, abençoado? Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, ou seja, da nação de Israel. Nós? Não era nós. Assim também nós, quando éramos meninos. Mas não era nós, era Paulo e os seus seguidores. Entendeu? Nós nascemos depois da cruz, abençoado. Nós temos que aprender a separar as coisas. Então, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mundo era o mundo de Israel daquela época. Você está entendendo? Não era no mundo cosmos hoje, na sua totalidade. Porque o Brasil não existia, eu e você não existia aqui do Brasil. Nós não estávamos nessa conta aí, abençoado. Gálatas 4,4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam, hoje, os que estavam debaixo da lei, abençoado, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, era para nós receber a adoção de filhos? Não. Eles, Paulo e os seus seguidores, nós já nascemos nas condições já de filhos reconciliados com Deus. Então nós não passamos por essa transição, abençoado. Nós nascemos depois dessas coisas. Temos que aprender a dividir essas coisas. Para remir os que estavam, eram os que estavam, não eram os que estão, os que estavam debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós não vivemos na lei de Moisés, nós estamos na graça, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. O Espírito de Cristo, de Deus, está em nós. Então, o Espírito de Deus está em nós. Gálatas 4,7. Assim que já não és mais servo, nós não somos mais servos, ou Paulo nos seus dias não era mais servo, mas filho. Já estava na condição de filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, na passagem de Cristo na cruz, nós também, eles lá naqueles dias foram herdeiros de Deus e, consequentemente, nós também fomos alcançados e somos herdeiros de Deus também, porque nós somos depois do sacrifício da cruz. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho
preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É a Cristo ou a Jesus de Nazaré? É a Cristo ressuscitado depois da cruz, abençoado. Não é a manifestação de Jesus de Nazaré, nós estamos depois da cruz. Cristo, nós fomos apresentados a Cristo. Porque nós não estávamos lá nos dias da transição da lei, abençoado. Paulo e os seus seguidores sim estavam, nós não, nós já estamos no tempo da graça depois da cruz. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então nós temos que andar na simplicidade que há em Cristo. Muitos aí estão enganando por ganância, muitas vezes, pregando o Velho Testamento, ou um Jesus de Nazaré ainda, e imputando pecados sobre os cristãos que estão libertos por Cristo, mas eles ainda estão nas velhas práticas da lei mosaica. 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrerias. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então o Velho Testamento, ele foi por Cristo abolido, abençoado. Ele está aqui, ó, 2 Coríntios 3,14. Por isso que nós, nessa época, era Jesus de Nazaré. E nós estamos no tempo da graça. Então essas leis, esses mandamentos, essas ordenâncias, foi por Cristo abolido. Está aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do quê? Do Velho ou do Novo Testamento? Do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então o entendimento, ele não se abriu porque eles estão pregando ainda o Velho Testamento. Eles não estão, os religiosos aí não estão vivendo o Cristo ressuscitado, estão vivendo o Jesus de Nazaré ainda do tempo da lei. Sendo que Cristo ele já aboliu essas coisas, mas eles ainda estão nas velhas práticas, não entenderam o sacrifício da cruz. Já tenho falado isso em muitos vídeos, mas não me canso de repetir porque eu não entendo como eles não entendem isso, não ensinam, os teólogos não ensinam isso nas igrejas, e estão aí carregando um povo aí numa falta de entendimento, ou por ganância, ou para aprender aí membros para manter seus capitais aí não é igreja, são CNPJ, né? Vamos em frente. 2 Coríntios 15:17. E se Cristo não ressuscitou, é a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, abençoado, ainda estão nos pecados, porque a religião aí se considera pecador. Por quê? Porque eles ainda estão seguindo Jesus de Nazaré. Eles não vieram para o lado de cá da cruz, eles estão do lado de lá da cruz. Você está me entendendo? Então por isso ele diz, porque eu sou pecador, porque eles estão ainda nas transgressões da lei, abençoado. Por isso que eles se consideram pecador. Mas nós já estamos, Cristo não imputou os pecados a nós, porque nós nascemos depois da cruz.
mas também por nós, a quem será tomado em conta o que cremos. Naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, o nosso Senhor. Então ali, ó, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que crer naquele que ressuscitou, abençoado. Já no sacrifício, nas coisas tudo consumada, não naquele Jesus de Nazaré ainda diante da cruz, porque aquele lá, ele veio para libertar o povo de Israel, veio para buscar o seu povo e trouxe a libertação para o seu povo. E nós, do lado de cá, fomos alcançados com essa graça, a qual já estamos santificados, já estamos debaixo do Cristo ressuscitado, não estamos mais seguindo as leis mosaicas, e nem seguindo as doutrinas de Jesus de Nazaré, a qual as doutrinas eram para o povo judeu, porque Jesus de Nazaré era judeu. Então as leis também, ele veio para cumprir as leis e aboliu as leis na cruz do Calvário. Certo? Fique todo com Deus e se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificação para quando sair mais conteúdo desse aí, você ser notificado aí para você acompanhar os nossos vídeos aí. Valeu, até mais, fique todos com Deus, até o próximo vídeo.